noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de seminário. Nós estamos muito gratos porque você continua conosco aqui. Não perca, nós temos o dia de hoje e de amanhã ainda, então permaneça conosco, conectado, assistindo ao vivo, comentando no chat, se expresse, deixe a gente saber o que Deus está falando com você, isso é muito legal. E aproveitando, eu quero compartilhar mais alguns comentários, alguns testemunhos que nós recebemos a respeito da aula de ontem. A Simone Prefeito disse: não sei mensurar de tantas palavras abençoadas que foram ditas, mas com certeza ficou marcado. Salvai-vos dessa geração perversa. Que o Senhor nos ajude a respondermos ao clamor do nosso coração, amando, adorando e sendo preenchidos por Ele cada dia mais. Amém, Simone. Daniela Salles: olhei para o meu interior e vi o quanto tenho tido minha vida voltada para as coisas deste mundo, totalmente dedicada ao entretenimento, numa tentativa de satisfazer o anseio da minha alma, que no fundo grita constantemente pela presença de Deus. É tempo de se posicionar. Rosana Santos: sabe quando uma sirene começa a tocar e à medida que ela toca, a intensidade do som aumenta? Então é isso. Já ouvimos, de certa forma, essa sirene, mas o som dela está aumentando muito nesses dias. Muito obrigado por mostrar que a sirene nos direciona para o caminho, que vai nos guardar nele e que está nos chamando de volta. E o Hugo Chagas disse que, sem palavras, estou sendo transformado. Obrigado, Ângelo, por tudo que Deus está fazendo através de você. Amém. Muito bom. E se você perdeu as 2 primeiras aulas, elas estão gravadas por tempo limitado, então você ainda consegue assistir aqui no canal do Ângelo. E para receber o caderno de ativação, nós já liberamos da primeira e da segunda aula, você ainda pode se cadastrar. Então, gente, cadastra lá, aqui na descrição do vídeo, tem o link do site, é só você entrar, fazer o seu cadastro, mas é importante que você entre no grupo do WhatsApp. Algumas pessoas comentaram que não estão conseguindo baixar, mas talvez porque não entraram nos grupos. Então, entra no grupo, amanhã você vai receber um link do caderno de hoje, e aí dentro desse link você vai conseguir baixar os cadernos dos dias anteriores, ok? Então, não perde tempo, faz isso já, porque depois você vai se arrepender de não receber esse material que está tão legal. E você já compartilhou essa live com alguém? Eu pedi no primeiro e no segundo dia e vou pedir novamente. Compartilhe agora, a gente ainda não começou, dá tempo de você mandar para os seus amigos, para pessoas que ainda não sabem que está rolando esse seminário, para seus parentes. Eu já mandei até para gente que não é cristão, que precisa ser alcançado pelo Senhor. Então, por favor, faça isso agora. Se engaje com a gente nessa noite e compartilhe com seus amigos. Sobre esse evento, é sobre arder. Arder nosso coração e nossa vida por amor a Jesus. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós ansiamos que aconteça com as nossas vidas, com a vida de cada um de vocês. Arder por Jesus. Isso não tem a ver com o Ângelo, eu vou repetir isso até o fim, isso não tem a ver com o Movimento Convergência, isso não tem a ver com a equipe que está trabalhando, mas isso tem a ver com uma paixão que Jesus tem por cada um de nós e que Ele é digno de receber de volta. Então, eu espero que o Espírito ilumine o seu coração e a sua mente nessa noite, para que você receba essa palavra e para que você sinta esse fogo do Espírito queimando no seu coração. Ângelo, é com você, meu amigo. Bem, amigos da Rede Globo, ao vivo, em definitivo, vamos lá, gente, começando mais um dia, sejam bem-vindos. Estou amando ler o chat, porque vocês, além de ser gente espiritual demais, vocês também são engraçados. Ou seja, é realmente gente que deve andar comigo, é amigo meu, porque esse negócio de crente muito, sabe, batizado do vinagre, batizado na limonada, não é muito meu estilo. Eu gosto de gente divertida, de gente engraçada, e eu estava lendo antes ali, uma irmã falou assim: bora tomar um soco no estômago, na cara, não sei o que ela falou, aleluia. Eu digo, gente, essa menina entendeu, amei o que ela falou, gente, é isso aí.
tem que ser desse jeito, é assim que eu curto. Se te ofende, eu não me importo. Então, assim, gente, que legal que vocês voltaram, que legal que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. São muitos testemunhos. Já foram 8.872 downloads do nosso caderno de ativação no primeiro dia. Nós estamos aqui, nossa equipe tem mais de 40 pessoas fazendo tudo isso acontecer. Então, assim, é uma galera que está trabalhando aqui. Obrigado por você estar participando. É maravilhoso. Saudação a todos os irmãos que sabem que o fardo de Jesus é leve. Glória a Deus. Muito bom que vocês estão aqui junto. Gente, que alegria eu poder estar aqui conversando com vocês. A gente conversa no Instagram, a gente conversa em outras redes sociais e tal. E a questão é que algumas vezes pode ficar esse ar assim de teólogo tão sério, como se eu fosse a polícia de Deus, que quer conferir quem está certo e quem está errado. Irmãos, o meu negócio é a presença de Deus. Eu estou afim de curtir Deus, de conhecer a presença dEle. E eu nasci desse jeito. Deus me fez ruivo e gordo. É assim que eu sou. Quer dizer, gordo é mais minha culpa. Então, Deus me fez desse jeito. É assim que Deus me fez. Mas o gordo continua sendo minha culpa. Então, eu queria te convidar a você continuar hoje comigo, porque eu queria muito estudar a Bíblia e gritar com você mais um pouco, para você ficar com medo de mim e com raiva, e depois gostar de mim e me amar, e tudo junto ao mesmo tempo. Então, é um carrossel, uma montanha-russa de emoções, e eu quero te convidar a estar comigo. Lembrando, ou melhor, introduzindo um pensamento. Não sei se você percebeu, ontem eu terminei a live, nos últimos momentos, eu li Apocalipse capítulo 18. Então, o que eu fiz quando eu li Apocalipse 18? Eu estava ali introduzindo a você uma temática de escatologia. E esse tema eu estudo há muitos anos, então assim, eu não sei de tudo. Quem diz que sabe de tudo, não sabe de nada. Mas, se tem alguma coisa que eu aprendi na Bíblia, essa área de escatologia é uma área que eu domino um pouco melhor do que outras áreas da teologia. E eu comecei a introduzir isso ontem, comecei a falar, e meio que nem foi por querer. É que, sabe como é que é o negócio da esponja? Tu aperta, a esponja que está molhada, tu aperta, sai água. Se tu me apertar, vai sair escatologia de algum jeito. Então, assim, isso acontece, eu tento evitar para ninguém ficar bravo comigo de, ai meu Deus, já vai falar de escatologia de novo. Mas eu vou falar mesmo. Então, assim, eu comecei falando ontem, só que eu não completei o pensamento. Eu não falei tudo que precisa ser dito. E o que acontece? Você pode pegar um pensamento que eu falei sobre o fim dos tempos e sair postando por aí. Joga no Twitter, joga nas redes, me joga nos grupos. E aí você começa a falar bobagem. Por quê? Porque você começa a falar do que você não entende. E eu queria te poupar dessa experiência de ser o cara que faz o estudo de fim dos tempos passar vergonha por aí. Não faz isso. O que você faz então? Você fica comigo até o último dia para você entender de maneira mais completa o meu pensamento sobre essa questão de fim dos tempos ligado com o assunto que nós estamos falando da superficialidade, ou seja, como que o cristianismo moderno, por ser superficial, tem uma relação direta também com a temática de escatologia. É o que eu vou falar um pouco hoje mais, eu vou introduzir um pouco mais isso, ou seja, vamos dar alguns passos a mais, vamos mergulhar mais um pouco nesse assunto, mas, por favor, vai na humilde, vai no sapatinho, vai tranquilo, fica na sua, não fica jogando versículo na cara dos outros. Meu conselho é, pega os versículos e joga na sua cara. Pega os versículos contra você mesmo. Lê para você, ok? Lê para você obedecer, lê para você aprender e, por favor, não sai falando que você não entende. Então você precisa ficar nessa ministração toda até o fim. Não saia aí antes de eu terminar.
e você precisa voltar amanhã para poder entender de maneira completa esse pensamento sobre fim dos tempos, ok? Então, gente, beleza? Então, prepara a Bíblia, pega papel, pega caneta para fazer as anotações e vamos começar a estudar. Para começar, a gente vai começar com revisão do que a gente já estudou nas outras aulas. Na nossa primeira aula, o que nós estudamos é que nós somos a encarnação da sede. Nós somos a encarnação da sede. O que é que isso significa? Que o nosso ser, ele é, por natureza, um ser anelante. Ele é um ser desejante ou desejoso. O nosso ser deseja, anela, precisa. Isso é que é ser humano. E o que eu estou querendo dizer com isso, não é que as outras áreas do ser humano não estão válidas, não são importantes, ok? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou fazendo aqui é um contraste entre o penso logo existo, que significa que o ser humano é exclusivamente racional, com um aspecto agostiniano da perspectiva do ser humano, ou seja, que o ser humano não é moldado apenas pelos seus pensamentos, mas ele é moldado também por suas afeições. No fim da aula, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque fizeram uma pergunta sobre isso no chat ontem. Então, eu separei uma resposta bem simples para entrar um pouco mais e explicar mais sobre isso. Na segunda aula, eu falei sobre como que o mundo está usando essa sede que nós temos no nosso interior para seus próprios fins, mas está deixando a nossa geração faminta. E o resultado disso, ou seja, de despertar a fome de uma geração e não dar para ela o que comer de fato, está sendo que nós estamos criando, ou está se criando, a geração mais insatisfeita da história, ou seja, uma geração com o maior vazio da história. O que eu quis dizer com isso ontem é que, por meio de tecnologia e por meio de entretenimento, os desejos que Deus colocou no nosso interior, que são desejos de Deus, que são desejos positivos, desejos por relacionamentos de amor, desejos por fascinação e beleza, desejos por viver uma grande aventura com Deus. Esses desejos pelo infinito, eles são ampliados, fortemente despertados. Sabe quando sua fome é despertada com um cheiro de uma comida boa? Então, é isso que a mídia faz, é isso que algumas propagandas fazem, buscando despertar no seu coração esses anseios profundos. E não tem problema no sentido de que o ser humano é feito disso, é feito desses anseios. Então, quando alguém vai fazer uma propaganda, alguém vai falar sobre alguma coisa nessa área, ele vai usar esses anseios que você tem. A questão é que nós somos uma geração que está experimentando a fome aumentar sem ser suprido. E aqui então entra a aula de hoje. Porque nós vamos falar hoje sobre o vazio. Tanto o vazio que está sendo manifesto na sociedade ao nosso redor, como o vazio que está manifesto na igreja. Nós vamos falar sobre isso, ok? Então veja, por que nossa geração está faminta, está sedenta, está necessitada de ter um encontro real com aquilo que pode suprir o seu coração, aquilo que pode tornar ela plena, e não está sendo de fato ministrada. O que está acontecendo como resultado disso é que as pessoas estão se tornando cada vez mais malignas. Pense comigo. Um exemplo simples são os ricos. E eu não estou aqui querendo falar contra a riqueza. Eu não estou aqui querendo falar contra você ter dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, ok? O que eu estou querendo dizer é que quando você olha para a experiência de um rico, que ele
conquistou todas as coisas que na propaganda foi dito que seria bom obter. Ou seja, carro, casa, alimento, todas as coisas que nós sabemos que são boas. Mas quando você olha por detrás das casas bonitas, da SUV, da caminhonete, dos condomínios, por detrás da fachada de calma e de contentamento, homens e mulheres se enfurecem com uma luxúria enlouquecida, buscando diminuir a inquietação no seu interior. Vício, raiva, alcoolismo, adultério, abuso infantil, imoralidade grosseira acontecem todos os dias na casa dos ricos e da classe média. Ou seja, embora eles tenham alcançado tudo o que o mundo disse que poderia trazer contentamento, dia após dia, eles entram em seus carros luxuosos e olham fixamente para um buraco em suas almas. Eu não estou com isso querendo dizer que aquele que não é rico não tem esse tipo de experiência. Mas o fato é que quando você não é rico, você olha para a experiência do rico e imagina: se eu tivesse isso, talvez eu seria pleno. Eu tenho uma fome dentro de mim que, se eu fosse rico, essa fome e esse anseio interior seria suprido. O problema é que quando você olha, por exemplo, para quem consome mais remédios para ansiedade e depressão, quem são? Será que são os mais pobres ou os mais ricos? Ok? Então, isso deve nos informar sobre o tipo de problema que nós estamos enfrentando. O tipo de dilema que nós estamos enfrentando é um dilema de que nós temos pessoas que estão tendo seus desejos despertados cada vez mais pelo mundo ao seu redor, mas não estão conseguindo ser supridas. É por isso que Isaías capítulo 60 diz: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Por que as trevas cobrem a terra? Por que a escuridão vai cobrir os povos? Porque Isaías capítulo 24 diz que a terra vai cambalear como bêbada por causa dos pecados do povo. Por que isso vai acontecer? Isaías 24 está dizendo que os pecados das pessoas vão contaminar de tal forma o mundo ao seu redor que a própria terra vai cambalear como um bêbado. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, ou de quase todos, dependendo da sua versão, se esfriará. O que acontece é que as pessoas buscaram uma satisfação que elas não encontraram, e por causa disso elas se tornaram violentas, elas se tornaram raivosas, elas não encontraram a plenitude no seu coração. Mas, gente, esse tipo de vazio que afeta o mundo não é novidade para ninguém que está ouvindo aqui. Eu acho que a maioria aqui são cristãos. Você sabe que isso é verdade. Então, deixa eu tornar claro esse meu primeiro ponto. O vazio que está afetando o mundo ao nosso redor, esse vazio, essa fome não suprida, ela vai gerar a sociedade do fim dos tempos. Ou seja, a sociedade do tempo do fim vai ser uma sociedade onde a iniquidade vai multiplicar. E por que a iniquidade vai multiplicar? Ou seja, quais serão os mecanismos, quais será a engenharia usada para que a iniquidade se multiplique? Eu acredito que o assunto que nós estamos tratando, da superficialidade e da fome da alma, tem tudo a ver com isso. Ou seja, a sociedade vai ser moldada por seus desejos insatisfeitos. Você consegue imaginar, por exemplo, um lugar onde existe muita fome, muito desejo de comida, falta de comida, e de repente alguém diz assim: olha,
por detrás dessa parede tem comida. Por mais que a parede seja de concreto, se a fome das pessoas for real, algumas pessoas vão querer quebrar uma parede de concreto no soco. Porque a fome faz você ter atitudes extremas. Imagine uma sociedade faminta que dia após dia tem promessas de satisfação e nunca encontra. Quando um homem pensa que a satisfação da sua alma vai ser num relacionamento sexual, ele pensa que naquele relacionamento sexual é que sua alma vai ser suprida. O que ele vai fazer? Ele vai querer ter muitos relacionamentos sexuais, tentando encontrar o suprimento que jamais ele vai conseguir encontrar. Suprimento esse que ele vai encontrar somente numa relação com Jesus. Outras áreas são da mesma forma, como gula, como consumo de bens, tudo isso. Então, nós olhamos para os particulares da vida e nós queremos ser supridos por isso. Mas essa parte, eu creio, todos vocês aqui já conhecem. Sabe qual é o problema? O problema é quando esse vazio afeta a igreja. Ou seja, quando não é só o vazio no mundo, mas quando é o vazio na igreja. Porque a igreja deveria de ser a solução para problemas como esses que nós estamos apresentando. Quando o mundo entra em contato com a igreja, o que é que deveria de acontecer? O mundo deveria de ser suprido de suas carências. Por quê? Porque cada um de nós, cristãos, nós deveríamos de ser fontes que jorram presença de Deus e satisfação para aqueles que estão próximos de nós. No Salmo 16, versículo 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e à tua destra existem delícias perpetuamente. Então pense comigo. Se o Salmo 16 diz que na tua presença há plenitude de alegria, que na tua destra existem delícias perpétuas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a presença de Deus, ela pode suprir todas as necessidades do maior anseio que nós temos, o anseio de satisfação. É por isso que eu sempre digo que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Porque qual é o seu anseio mais profundo? No fim das contas, você quer a satisfação. Você quer ter sua alma satisfeita. De onde vem essa satisfação? Salmo 16, 11 diz que vem da presença. Pois bem, então o que nós estamos dizendo é que cristãos são aqueles que encontraram Cristo. São aqueles que conheceram a presença de Deus. Portanto, os cristãos deveriam de ser aqueles que estão plenos. Deveriam de ser aqueles que estão cheios. Deveriam de ser aqueles que têm tudo o que precisam. Os cristãos deveriam de ser aqueles que estão jorrando satisfação, que estão jorrando do seu interior uma fonte profunda de satisfação e alegria. Mas, quando o mundo entra em contato conosco, é isso que eles encontram? Porque o que deveria de acontecer é que nós deveríamos ser aqueles que têm tanta satisfação, que estão dispostos a sofrer martírio e que mesmo assim vão continuar alegres. Porque é isso que a história da igreja mostra. Homens e mulheres que estavam dispostos a serem entregues à morte por causa do evangelho. Por quê? Porque a alegria deles não estava naquilo que eles estavam vendo, mas eles tinham uma alegria eterna, uma fonte eterna que ia além do aqui e do agora. Mas, ao invés disso, em vez de sermos parte da solução, nós somos parte do problema. Somos uma versão religiosa de uma sociedade insatisfeita. O corpo de Cristo, ele é como um vulcão, com todas as pessoas dentro dele. E quando eu falo corpo de Cristo, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. No sistema religioso, nós somos o corpo de Cristo, mas dentro do corpo nós temos pessoas dentro do sistema religioso, ok?
Então, dentro dos sistemas religiosos, das organizações, e elas são neutras, ok? O problema não está no sistema e na organização, o problema está em quem lidera, ok? Se existe controle, se existe qualquer coisa assim, esse que é o problema, ok? Então, mas dentro do corpo de Cristo, existem pessoas hoje que estão como um vulcão. Todos eles tendo seus desejos mais profundos não atendidos e reprimidos, esperando para explodir. No mundo, nós temos pessoas que estão suprindo suas carências em coisas erradas. Na igreja, nós temos pessoas que estão sendo ensinadas que seus anseios mais profundos precisam ser reprimidos, precisam ser extinguidos, precisam acabar de uma vez por todas. Você percebe o que está acontecendo? Se você reprime um desejo que é inato à natureza humana, que existe e que não pode ser retirado, porque faz parte da imago Dei, porque faz parte da imagem de Deus, porque faz parte da constituição do que o ser humano foi feito para ser. Não tem como você arrepender disso. Não tem como você tirar do ser humano o desejo por ser pleno, o desejo por ser cheio, o desejo por encontrar satisfação em relacionamentos, em vislumbre, fascínio de beleza e em viver uma aventura plena. Não tem como você retirar isso. Mas se você abafa isso, o que vai acontecer? Gradualmente essas pessoas vão começar a enfrentar problemas sérios. Dia após dia, as indústrias seculares de entretenimento e gula estão ganhando terreno na igreja. E não existe uma resposta vindo dos púlpitos. Então eu quero que você imagine um exemplo. Imagine alguém que está no mundo e vem para a igreja. Eu imagino que essa pessoa está no mundo como alguém que está num deserto, sedento, a vida inteira com paixões que nunca foram de fato satisfeitas. Essa pessoa deseja, tem fome, tem sede. Foi dito para ela que existia uma verdadeira água que matava a sede, mas ela não encontrou. Mas ela ouve dizer que tem um povo aí que encontrou a fonte de água. E então esse homem vem se arrastando, essa pessoa vem se arrastando, até chegar no local onde tem uma fonte de água. Quando ele encontra a fonte de água, a salvação da vida dele, ao beber o primeiro gole, é água salobra, é água salgada, é água que não mata a sede. Assim está a igreja nos dias de hoje. Nós anunciamos que temos água, mas olhe para a forma que você vive, é igual às pessoas do mundo. Que prova você pode dar que você foi satisfeito, se quando as coisas dão errado, sua fonte de solução para os problemas é a mesma que o mundo? Irmãos, nós somos superficiais. E essa é a maldição do cristianismo moderno. É que nós temos só uma roupagem religiosa. Sabe como é que é? Em vários casos, na verdade. Em vários casos na igreja. Sabe o que nós temos? Nós não temos pessoas que nasceram de novo. Nós temos defuntos que receberam borrifadas de religião cristã. Eles estão mortos, mas eles cantam louvores. Eles não conhecem a Deus, mas eles conhecem os versículos. E a gente se pergunta, por que a gente discipula, e eles nunca mudam de vida? Eles não mudam de vida porque discipulado jamais vai fazer com que um bode se torne uma ovelha. O único caminho para um bode se tornar uma ovelha é um milagre, chama nascer de novo. Nascer do alto. Então o primeiro problema, tem um monte de gente na igreja que nem nasceu de novo. Mas depois disso, além disso,
Tem gente que nasceu de novo, tem gente que teve um encontro com o Evangelho, mas sabe como é que é? Nasceu, mas está na UTI, está bem ruimzinho. Nasceu, mas está quase morto. E é com essas pessoas que eu estou falando. Eu não estou aqui fazendo evangelismo. Se o Senhor salvar alguém por meio dessas aulas, amém. Mas eu estou falando com você que crê que Jesus é sua salvação. E que não deixa que o Evangelho penetre nas áreas mais profundas da sua alma. Irmãos, nós precisamos ir numa direção mais profunda de cristianismo e de evangelho. E eu não estou falando de um outro tipo de cristianismo, de um outro tipo de evangelho. Eu estou falando do evangelho original. Eu vivo há 15 anos, no mínimo. Na verdade, se eu calcular bem, faz mais. Eu vivo, no mínimo, há 15 anos, há 20 anos, desejando uma igreja que seja diferente. Eu lembro, quando eu comecei a pensar sobre isso. A primeira vez foi quando eu li o livro de Atos dos Apóstolos. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Você já chorou lendo o livro de Atos dos Apóstolos? Quantas foram as madrugadas que eu passei chorando lendo o livro de Atos dos Apóstolos? Por quê? Simplesmente porque eu olhava a igreja de Jesus e olhava a igreja dos homens ao meu redor e não era a mesma igreja. Não era a mesma coisa. E isso dói o meu coração até hoje. Você consegue entender que existe uma descrição de um tipo de povo em Atos tão vívido, tão cheio do poder de Deus, que traz impacto ao mundo ao seu redor. E quando você olha para o que está acontecendo ao seu redor, você tem programação, você tem tudo sistematizado, você tem tudo organizado. A W. Tozer disse que se o Espírito Santo fosse tirado da terra hoje, muitas igrejas não iriam perceber e iriam continuar com suas atividades normalmente. Quando eu li essa frase, há mais ou menos 20 anos atrás, eu fiquei muito impactado e eu cheguei para o meu pastor e falei para ele. E ele falou, ele já saiu de várias igrejas e eles nem perceberam. Irmãos, a igreja que nós temos hoje não é o que Jesus planejou. Não é o que Jesus sonhou. Eu não estou dizendo que Jesus está de mal com você. Eu não estou dizendo que Jesus está de mal e triste com os cristãos. Que Ele está lá no céu olhando e dizendo, oh meu Deus, vocês me desapontaram. Não, Jesus não está desapontado com você não. Mas existe uma vida de igreja melhor e mais profunda do que essa que nós temos hoje. Existem fontes inesgotáveis da vida de Deus. Existe um lugar mais profundo do que só culto após culto, após culto, após culto, após culto. Existe algo melhor do que ter um dia santo, para dar um dinheiro santo para um homem santo num lugar santo. Existe a possibilidade de ter toda a nossa vida inundada com a presença de Deus. Toda a nossa vida inundada com a glória de Deus. Jesus quer tomar a sua vida por completo. Jesus quer tomar você por inteiro. Fazem 20 anos que eu comecei a sonhar com isso. E fazem 20 anos que eu estou querendo caminhar nessa direção. E eu lembro quando eu comecei a ver que outros caras estavam pensando a mesma coisa. Sonhando a mesma coisa. Eu fiquei tão empolgado. Uau, eu achei amigos, eu achei gente que está sentindo a mesma coisa. E naquela época o pessoal chamava de igreja emergente. Igreja emergente. Uau, igreja emergente, que legal. Eu li todos os livros de igreja emergente. Mas 100%, todos os livros de igreja emergente. E em português e em inglês também. Na verdade, eu aprendi inglês
porque não tinha mais livro em português para ler. Então, desses assuntos, então eu tive que começar a ler inglês para aprender. Desde os mais radicais, tipo Frank Viola, passando por Leonard Sweet e tanta gente. Eu gostei tanto do que eu li. Eu fiquei tão empolgado. Foi aí que eu conheci o Mark Driscoll, que quem não sabe foi uma grande influência para mim. Eu sempre olhei para ele como alguém que eu dizia, uau, quero ser que nem esse cara. Mas na época tinha outros caras, tinha Rob Bell, que depois andou para uma outra linha, tinha vários caras. E eu lia tudo, mas de repente eu comecei a ver. Parece que a igreja que quer ser emergente e relevante na cultura, na verdade parece que está se tornando uma igreja permissiva. Não eram todos. Mas eu comecei a perceber que muitas igrejas moderninhas, na verdade, estavam tentando acomodar as pessoas dentro da igreja com seus pecados. Usando um papo de temos que falar a língua da cultura, temos que ser relevante no mundo hoje, temos que entender a nossa cultura, que eu concordo 100%. Eu estou junto, eu creio, a gente tem que fazer uma leitura correta da cultura. A gente tem que entender os 3 R's, redimir, receber e rejeitar a cultura. Qual a diferença entre eles? Concordo com tudo isso. Amo todo esse movimento. Mas eu comecei a perceber que a relevância na cultura começou a ser uma relevância estranha. Porque a relevância que Jesus nos diz que nós podemos ter é uma relevância chamada sal e luz. Você já ouviu falar dessa relevância? É a relevância do Sermão do Monte. Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus nunca disse, vocês têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus jamais falou que nós temos que ser o sal. Sabe por que Jesus não disse que nós temos que ser o sal? Porque ou você é, ou você não é o sal. Então a questão aqui sobre ser sal e luz é a seguinte: o sal e a luz, eles estão em antagonismo com a realidade ao seu redor. O sal é diferente da comida, a luz é diferente das trevas. Sabe qual é a chave da relevância? A chave da relevância é ser diferente. A minha conclusão foi que a questão não tem a ver com a gente ser tradicional, porque realmente o tradicionalismo estava sufocando as pessoas. Igrejas tradicionais parece que cultuavam uma tradição e não Jesus, então eu não conseguia ficar em igreja tradicional. Mas não tem a ver com tradicional, nem com ser emergente, nem com ser moderninho. O grande problema está em como nós abordamos a questão de uma vida mais profunda. Como nós abordamos a questão da superficialidade e de uma vida mais profunda, porque esse é o convite de Deus para todo mundo no Evangelho. O convite de Deus é para uma vida mais profunda. Eu comecei a perceber que essas mudanças na igreja, de ter uma igreja mais legal, ter uma igreja mais moderninha, na verdade tudo isso tinha a ver com o dilema da insuficiência. Ou seja, assim como eu, muitos pastores concluíram que o grande dilema é a superficialidade na espiritualidade das pessoas. Mas é aí que os novos problemas começam a surgir. Por quê? Sem saber de fato o caminho para suprir essa necessidade, muitos líderes sentem-se perdidos. E qual tem sido a proposta e a solução nos últimos anos? Novos modelos organizacionais. Novos modelos. Prédios maiores. Vamos ter um culto mais legal. Vai ter um telão mais legal. Tudo bonito. Será que isso é ser relevante? Você acha mesmo? Você acha que eu ter essas luzes aqui atrás é alguma relevância? Eu não preciso de Jesus para ter luz. Eu pago qualquer pessoa para fazer isso. Isso não é relevância. Dinheiro paga isso. Não precisa de Jesus. Sabe o que a gente precisa para ser relevante? Ser profundo. Deixar que as raízes do Evangelho afetem o nosso ser o mais profundo possível. Modelos
novos organizacionais, grandes prédios com muito conforto e tecnologia, que em si mesmo não é ruim. Será que eu não quero? Eu quero tudo isso. Mas isso não vai suprir, entende? Não vai suprir. E aqueles que querem nadar contra a corrente, ou seja, que não querem esse tipo de coisa, eles se sentem totalmente esgotados por não conhecerem um caminho de como guiar o rebanho de Deus nesse caminho novo. A grande crise dos nossos dias dentro da igreja é sobre um assunto: profundidade e superficialidade. Ou seja, nós estamos em uma cultura empenhada em despertar o desejo do coração, os anseios. Eu te garanto, é apenas uma questão de tempo antes que a gente comece a ver um êxodo de pessoas saindo da igreja e começando a entrar em pecado e entrar nas religiões falsas, se eles não experimentarem um toque profundo de Jesus, suprindo os seus anseios mais profundos por uma vida abundante. A Bíblia fala, nós temos isso na escatologia muito claro, a Bíblia fala sobre a grande apostasia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo disse: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. 1 Timóteo 4,1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esses se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Judas, a epístola de Judas, capítulo 1, versículo 4, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Pega essa frase aqui, ó, e bota no chat bem grande. Vamos flodar o chat agora, vamos? Escreve assim, ó: heresia destruidora. Coloca aí, escreve no chat, sabe por quê? Porque a gente acha que heresia não destrói. A gente acha que heresia não gera problema. Ah, o que tem que o cara está pregando heresia? Ah, o que tem que o cara está falando só uma opinião? Opinião é uma coisa, heresia é outra. Opinião não tem problema a gente discordar. Heresia leva para o inferno. Heresia destrói. Heresia acaba com a igreja. E o que acontece? Como que as heresias se introduzem na igreja? Eu quero te contar. A heresia não se introduz por burrice. A heresia se introduz por carnalidade. Porque as pessoas querem acomodar um estilo de vida de pecado. Então elas mudam a mensagem do evangelho para que, então, se possa andar em pecado do jeito que quiser. As escrituras falam de uma grande apostasia no futuro. Essa não vai ser um simples abandono do cristianismo, mas vai ser uma nova versão da fé, onde os apetites carnais possam ser mantidos e a religiosidade também. Muitos cristãos vão apostatar da fé. Muitos vão se associar à religião da grande meretriz, a Babilônia. Falsos mestres levarão muitos membros das igrejas a negar a sua fé. E como nós, como eu e você, podemos não ser engolidos nessa tempestade escatológica que vai acontecer?
de pecado e apostasia? Bom, nós devemos voltar para o simples. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sabe, tem gente que quando começa a pensar em fim dos tempos, pensa em estocar alimentos, ter armas. Oh meu Deus, não posso tomar vacina porque é o anticristo. Oh meu Deus, as pessoas ficam preocupadas com tanta coisa fora delas. Sabe qual é o maior problema do fim dos tempos? O maior problema no fim dos tempos é seu coração. A maior batalha no fim dos tempos vai ser pela fidelidade do seu coração. De tudo que você deve guardar no fim dos tempos, estou aqui acrescentando uma frase no texto, de tudo que você deve guardar no fim dos tempos, guarda o teu coração. E quando eu falo guarda o coração, eu não estou querendo dizer com isso só protege. Claro, proteger é extremamente importante. Mas essa palavra guardar, ela me remete pessoalmente, quando eu leio, diretamente ao relato do Jardim do Éden. Por quê? Porque Adão foi colocado no Jardim do Éden para cultivar e guardar o Jardim do Éden. Ou seja, Adão tinha uma responsabilidade de ativamente cuidar do jardim e cultivar o jardim. Qual é a solução para eu e você suportarmos o fim dos tempos? É cuidarmos do nosso interior de maneira intencional, como se cuida um jardim. Como está o seu interior? Como estão suas afeições? Como está o seu coração? O problema no fim dos tempos não é o 666. O problema no fim dos tempos não é a grande tribulação. O problema no fim dos tempos é o seu coração. Onde o seu coração está? Você precisa ser intencional em cultivar um coração que é como um jardim pronto para florescer corretamente na presença do Espírito Santo. Amém? Deixa eu tomar uma água. E agora, eu quero me encaminhar para uma outra parte. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo aí? Ok? Minha equipe está tranquila aqui também? Todo mundo vivo? Podemos tocar em frente? Eu queria agora responder a uma pergunta que fizeram ontem sobre a base bíblica para dizer que nós somos desejo. Então assim, antes de dizer isso, deixa eu te explicar o contexto de onde eu tirei isso, ok? Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não inventei isso, tá? E eu também não gosto de esconder minhas fontes e dizer que eu inventei as coisas. Eu aprendi isso com James K. Smith, ok? Ele escreveu vários livros e eu aconselho você a ler todos, ok? Mas um livro simples, bem popular, que ele escreveu porque não é no nível acadêmico, é o livro Você é Aquilo que Você Ama. E nesse livro ele dá muita base para você contrastar entre a perspectiva de Agostinho e a perspectiva mais moderna sobre a antropologia, o ser humano e quem nós somos. Ok? Então, se você quer entender mais sobre isso, eu quero te aconselhar a estudar os materiais do James K. Smith. Agora vamos à resposta. Minha resposta, eu quero só dar uma pequena. Eu sei que precisaria de muito mais tempo para explicar isso calmamente, então eu peço que você continue acompanhando para você poder crescer mais no entendimento comigo. Em Gênesis 2, versículo 7 diz assim: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa expressão, alma vivente, alma, em hebraico é nefesh. Espero que eu esteja falando certo. Se tem algum hebraísta aí e eu estiver falando errado, ou algum judeu, me perdoa, ok? Foi mal. Ou algum israelita, me perdoa se eu estou falando errado. Mas nefesh. E o que significa nefesh? Bom, obviamente, no texto significa alma. Perceba que ele disse, o homem passou a ser. Ser. O que significa que quem o homem é? O homem é alma. Alma vivente.
já antecipando as respostas dos amados irmãos pentecostais, tricotômicos, que leram Otmani ou Kenneth Hagin e outros, que você vai dizer que nós somos um espírito, que temos uma alma e estamos num corpo. Eu quero te dizer que eu não concordo com isso. É verdade, eu não concordo, ok? E o que eu penso sobre isso? Eu não sei. Eu não fechei minha teologia, eu estou escrevendo ela a lápis e com a melhor humildade que eu puder ter no coração. Mas quando eu leio em Gênesis 2:7, que diz que o homem é alma, para mim essa é uma boa definição. Só que quando diz que ele é alma, diz que ele é nefesh. Sabe qual é a outra palavra? Quando você traduz nefesh, ao invés de traduzir alma, sabe quais são as outras duas palavras que você pode traduzir para nefesh? Desejo e paixão. Ou seja, você poderia dizer que o homem passou a ser paixão vivente, ou o homem passou a ser desejo vivente. Então, da onde eu tirei a base bíblica para dizer que nós somos desejo? Só do fato de que a Bíblia diz que é assim. Mas assim, é só a maneira que eu interpreto o texto. É uma perspectiva minha de olhar para o texto. De maneira nenhuma eu estou achando que essa é a melhor interpretação, essa é a melhor maneira de olhar, nem nada disso, ok? É só a minha maneira de ver. Dentro disso, existe algo que eu queria te mostrar, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz o texto. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção. Olha o que Paulo orou. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção. Olha a oração de Paulo. Ele primeiro ora para que o amor aumente. E depois que o conhecimento e a percepção aumente. O que está em jogo aí? E essa é uma ideia, óbvio, retirada do livro do James K. Smith, ok? Essa é a ideia que eu vou te passar agora. É que o conhecimento, ele está nesse texto fundamentado ou antecipado pelo amor. Você está vendo isso? Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a paixão, o desejo e o anseio precisam vir antes de um simples entendimento. Ou seja, biblicamente nas Escrituras, o coração vem antes do conhecimento intelectual. E usando João 5,35, onde Jesus fala sobre João Batista, diz que ele era a candeia, a lâmpada, que ardia e iluminava. Ardia e iluminava. É interessante como Jonathan Edwards vai explicar esse verso, dizendo que nós precisamos dessas duas realidades. Nós precisamos arder, que significa queimar, ter paixão, ter nossas afeições agitadas em amor por Deus e iluminar. E existe uma ordem, ok? Nós começamos ardendo para depois iluminar. O fogo é um só. O fogo que queima e arde é o fogo que ilumina. O fogo do Espírito traz a paixão por Deus, mas ele também traz o entendimento da palavra. Qual é minha mensagem para você? Minha mensagem não é que a gente deve abandonar a teologia, mas também não é que você deve abandonar o fogo em prol da teologia. Se sua igreja, por acaso, talvez era uma igreja pentecostal que exagerava no mover, ou que alguém errou, rodopiando demais, profetizando demais, errando, não vai ser abandonando o mover do Espírito e abraçando uma teologia morta que você vai solucionar os problemas. A solução para a igreja superficial são homens e mulheres como John Wesley. Perguntaram para John Wesley: Wesley, por que as pessoas vêm assistir você pregar? E Wesley diz: eu ateio fogo em mim mesmo, e elas vêm me ver queimar. O que nós precisamos não são de críticos na internet. O que nós precisamos é de uma geração que está queimando e que quer, por causa desse fogo, iluminar a sua geração.
O meu chamado aqui não é ficar discutindo teologiazinha, não. Eu vim para estar junto com Jesus no desejo dele. Ele disse: eu queria jogar fogo nessa terra. Eu quero o fogo de Jesus queimando no meu coração, não só por causa de uma emoçãozinha, não por causa de um moverzinho, mas é porque eu amo sua presença mais do que tudo. Eu preciso do toque dele mais do que tudo. Desde muito novo, eu conheci um cara, chamava Gregório McNutt. A primeira vez que eu conheci esse cara, eu olhei nos olhos dele e ele falou: cara, eu amo Jesus. E pela primeira vez na minha vida, eu conheci alguém que falou isso e era verdade. Não era uma força de expressão, sabe como é que as pessoas dizem? Não, eu amo Jesus pela fé. Não. Era real. As afeições daquele homem estavam tocadas por Deus, a tal ponto que o ministério dele chamava fogo, paixão e lágrimas. Isso mudou minha vida para sempre. Eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo agora aqui. Se você quer que sua geração seja incendiada, é tempo da gente parar de ficar criticando e falando. É tempo da gente deixar o fogo de Deus vir sobre nós. É tempo da gente mergulhar na palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Há mais de 15 anos, jovens têm vindo para a minha cidade para ser treinado por mim e pelos meus amigos. Jovens que estão incendiados e queimando por Jesus. E está chegando a hora, está chegando a sua hora de provar a mesma coisa também. Se você está aí e você precisa de fogo, se prepara. O fogo está chegando. O fogo está vindo. Nós vamos ter um momento agora de cântico. Nós vamos ouvir uma canção. Eu quero que você abra o seu coração para perceber Jesus próximo de você nesse momento. Senhor, vou pra onde tu me guias. Nada me fiel pra lapidar teu filho em mim. E o que farei pra agradecer se transbordou tua graça em mim? Habitarei onde tu estás. Segue-me até o fim.
Irmãos, eu quero reforçar com você que tem acompanhado o seminário e tem entendido essa necessidade de se aprofundar em Deus. Meu coração está queimando. Eu sinto. É como se houvesse um chamado para um exército que Deus quer levantar. Deus está nos chamando. Antes de nós irmos para as nações, antes de nós irmos tocar as pessoas do mundo ao nosso redor, nós precisamos de um profundo batismo na presença de Deus. Sabe quando você olha o testemunho da própria pessoa do Senhor Jesus? Jesus, primeiro, ele foi mergulhado no Rio Jordão por João Batista. E depois ele passou 40 dias no deserto, ali, sendo tocado, até mesmo tentado, e aprendendo de Deus e mergulhando em Deus cada vez mais. É um tempo para você fazer isso. Se você quer ser alguém como João Batista, que arde e ilumina a sua geração, você precisa ser sério nisso. Ou seja, se você quer aprofundar em seu relacionamento com Deus, se você quer aprofundar na sua vida com Deus, eu quero que você discirna claramente que Deus está chamando cada um de vocês para esse passo mais profundo. Sabe, chega uma hora que você precisa tomar a decisão. Chega uma hora, e isso foi na minha vida, eu lembro que houveram vários momentos, mas teve um momento específico que foi em 2005. Eu estava na Jocum, no Paraná, e eu lembro que eu estava atravessando um terreno baldio, orando e com medo de entrar no chamado que Deus tinha para mim, por causa de uma coisa, que eu acho que é uma coisa que todo brasileiro tem medo: grana. Eu estava morrendo de medo de entrar no chamado que Deus tinha e na proposta que Deus tinha de me preparar para o ministério, de mergulhar no ministério. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu estou há 15 anos me preparando? Então, um ano antes de entrar nessa preparação de 15 anos, em 2005, eu estava em crise. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu devo? Será que eu não devo? E eu olhei para o céu e Jesus falou uma coisa tão simples comigo: eu sustento as aves, eu vou te sustentar também. Então, se você está com esse chamado no coração, eu quero te avisar algo. Já está tudo pronto. Se você quer ter acesso exclusivo a um conteúdo inédito sobre os fundamentos teológicos da intimidade com Deus, ou seja, só para você entender, se você quer intimidade com Deus e quer fundamentos teológicos, já está tudo pronto para você mergulhar nisso, ok? 25 horas de aula que já estão prontas, já foram produzidas, e mais aulas que eu vou ministrar ao vivo, onde você vai ter a oportunidade de fazer perguntas e interagir comigo ao vivo. Então, nós vamos abordar temas como a definição bíblica da comunhão com Deus e da intimidade. Ou seja, se você quer mergulhar em algo profundo em Deus, você precisa entender no que você vai mergulhar. Por isso eu desenvolvi isso, fundamentos bíblicos da intimidade com Deus. A intimidade é tudo o que nós queremos, mas nós precisamos de fundamentos que nos lancem nesse lugar. Então nós vamos começar com a visão de Deus, das Escrituras, sobre as dimensões mais profundas da vida do Espírito. Porque existem dimensões, existem níveis. Você precisa entrar nessa revelação de Deus, de como que você pode mergulhar mais profundamente no Espírito. Então eu criei um curso especialmente para isso, é uma formação espiritual. É uma formação porque é teológica, mas é espiritual porque te conduz à comunhão da intimidade com Deus. A prática da espiritualidade de uma perspectiva verdadeiramente centrada no Evangelho. Por quê? Muita gente, quando começa a estudar sobre intimidade com Jesus, cai em legalismo. Começa a cair em legalismo do tipo: nossa, eu não estou orando muito, Deus não me ama. Eu não estou orando muito, eu estou longe de Deus, e qualquer coisa assim. Então,
eu preparei um material especial para você, para que você entenda exatamente como se desenvolver na intimidade com Jesus. E, se você estiver ao vivo amanhã, ainda vai ter um bônus exclusivo que vai durar só até meia-noite. Então, por isso é importante que você esteja aqui ao vivo para aproveitar essa oportunidade. E se você tiver interesse nessa formação, entra no link que está nos comentários aí, para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, para você entender essa formação melhor. Lá o pessoal vai responder todas as suas dúvidas. E teve um pessoal que reclamou que não estava conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, vai ter grupo do Telegram também. Então, clica no link, você vai entrar no grupo do Telegram também, tá bom? Seguinte, amanhã nós vamos falar sobre a hora da decisão. O que nós vamos falar? Sobre duas realidades, o teste e o testemunho, ok? É sobre isso que nós vamos falar, o teste e o testemunho. Nós vamos ser testados no fim dos tempos, nos nossos desejos mais profundos. E nós vamos precisar testemunhar no fim dos tempos sobre o encontro que nós temos com o nosso amado e como isso nos supre totalmente. O teste e o testemunho é a hora da decisão. Nós precisamos estar prontos para sermos testados no fim dos tempos e darmos testemunho no fim dos tempos do nosso amado. Gente, muito obrigado por ter estado comigo até aqui. É gratificante estar com vocês. Vocês são pessoas queridas que enchem meu coração de alegria. Até amanhã. Deus abençoe.